E aí, gente, tudo certo? Agora eu vou corrigir com vocês a questão número 34 do caderno branco de linguagens do Enem de 2019. A ciência do Homem-Aranha. Muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha de fato se assemelham às habilidades biológicas das aranhas e são objeto de estudo para a produção de novos materiais. O sentido aranha, adquirido por Peter Parker, funciona quase como um sexto sentido, uma espécie de habilidade premonitória e, por isso, soa como um mero elemento ficcional. No entanto, as aranhas realmente têm um sentido mais aguçado. Na verdade, elas têm um dos sistemas sensoriais mais impressionantes da natureza. Os pelos sensoriais das aranhas, que estão espalhados por todo o corpo, funcionam como uma forma muito boa de perceber o mundo e captar informações do ambiente. Em muitas espécies, esse tato por meio dos pelos tem papel mais importante que a própria visão, uma vez que muitas aranhas conseguem prender e atacar suas presas na completa escuridão. E por que os pelos humanos não são tão eficientes como órgãos sensoriais como os das aranhas? Primeiro, porque um ser humano tem em média 60 fios de pelo em cada centímetro quadrado do corpo, enquanto algumas espécies de aranha podem chegar a ter 40 mil pelos por centímetro quadrado. Segundo, porque cada uma das aranhas possui até 3 nervos para fazer a comunicação entre a sensação percebida e o cérebro, enquanto nós, seres humanos, temos apenas um nervo por pelo. Muito bem, este trecho de texto está no site Ciência Hoje. E ele é um texto bem interessante, porque ele faz uma relação que o Enem gosta muito de fazer e que é um tipo de relação bem interessante. De pegar uma informação mais técnica, então falar sobre características específicas de aranhas e relacionar ela com coisas um pouco mais próximas da realidade das pessoas, como por exemplo o Homem-Aranha, que é um herói conhecido há muitos anos e que continua presente na vida das pessoas, então fazendo essa relação facilita um pouco a gente para que a gente absorva essas informações sobre as aranhas e também é legal, né, saber essas informações, que o herói não foi criado do nada, que sim, alguns dos poderes dele são baseados em características específicas de aranhas. Agora a gente vai ver o que a questão pede de verdade. Como estratégia de progressão do texto, o autor simula uma interlocução com o público leitor ao recorrer a. Bom, quando a gente fala em estratégia de progressão de texto, a gente está falando em como o autor escreve esse texto, que estratégias ele utiliza para que a gente continue lendo aquele texto, ou seja, para que a gente continue engajado com aquele texto, com vontade de lê-lo. Então, aqui já estamos afirmando que ele usa uma estratégia. E a estratégia que ele usa é simular uma interlocução, ou seja, um diálogo. Ele finge que está conversando com o leitor e pergunta em que momento ele faz isso. Como que ele constrói esse diálogo com o leitor? Alternativa A. Revelação do sentido aranha adquirido pelo super-herói como um sexto sentido? Não é propriamente uma revelação, né? É bem ali no início. O sentido aranha adquirido por Peter Parker funciona quase como um sexto sentido. Então ele está, na verdade, fazendo uma espécie de comparação. Ele não está fazendo uma grande revelação, e essa revelação, mesmo que fosse uma revelação, ela não conversa com a gente. Essa informação não chama o leitor para o texto. B. Caracterização do afeto do público pelo super-herói marcado pela palavra querido. Acontece ali sim uma adjetivação, né? Ele está especificando de quem ele está falando, ele está qualificando o Homem-Aranha como um personagem querido, mas em nenhum momento isso conversa com o leitor. Letra C. Comparação entre os poderes do super-herói e as habilidades biológicas das aranhas? Sim, existe sim essa comparação, mas não é isso que nos leva para o texto, não é isso, essa conversa que ele tenta estabelecer, essa falsa conversa, né? D. Pergunta retórica na introdução das causas de eficiência do sistema sensorial das aranhas? Sim, é exatamente isso. Ali ele fala assim: e por que os pelos humanos não são tão eficientes como órgãos sensoriais como os das aranhas? Ele pergunta, ele mesmo responde. Com essa pergunta, é como se ele estivesse simulando um público perguntando para ele, né? Tá, mas e como é que funciona isso? Então ele faz essa pergunta, ele mesmo responde. Então aqui sim a gente tem essa interlocução, aqui a gente encontra a estratégia argumentativa que ele utilizou. Por último, letra E.
Comprovação das diferenças entre a constituição física do homem e da aranha por meio de dados numéricos. Não, existe essa comparação ali no final, falando sobre a quantidade de pelos que a gente tem, a quantidade que as aranhas têm, mas não é essa fala, não é essa relação, essa comparação que dialoga com a gente. O que dialoga com a gente, o que faz essa interlocução, é o que a gente tem na alternativa D. Pergunta retórica na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas. Muito bem, espero que vocês tenham gostado e continuem gostando do Homem-Aranha também. Aqui do lado vão ter outras duas questões que vocês também podem gostar. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau!